O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Bom dia, meus irmãos. Vamos voltar lá para o livro de Números. Eu já falei aqui sobre a depressão de Moisés, baseado em Números 13 e 14. E eu vou falar sobre o perigo para a igreja de ter uma liderança incrédula. Se você é liderado por um pastor crente, por um conselho de presbíteros crentes, você está bem. Está entendendo o que eu estou falando? Levanta a mão para os céus. Porque a pior coisa que pode acontecer para uma igreja é ter um pastor o quê? Incrédulo. E ter também um monte de presbítero o quê? Incrédulo. De ter uma liderança incrédula. E eu queria que você abrisse aí, por favor, no livro de Números, capítulo 13. Esse capítulo 13 e 14, eles são o capítulo-chave do livro de Números. Se em Gênesis o homem se perdeu, se em Êxodo Deus libertou o povo, se em Levítico Deus santifica o povo, em Números Deus vai o quê? Servir ao povo. O povo vai caminhar do Monte Sinai até chegar em Canaã. Mas houve incidente no meio. Deus resolve mandar 12 espias. E esses 12 espias, cada um representava quem? Uma tribo de Israel. Eles eram príncipes. E por causa do relato de 10 espias, o povo não entrou na terra prometida quando poderia ter entrado. E por causa disso, Deuteronômio poderia ter sido escrito a partir de Números capítulo 13, porque o povo ia entrar. Então eu queria falar sobre os perigos da incredulidade para a vida da igreja. E o maior perigo que uma igreja, e eu estou falando, ela pode ser presbiteriana, ela pode ser ortodoxa, ela pode subscrever os princípios de fé, ela pode ser uma igreja que crê na inerrância das Escrituras. Tem um monte de igreja presbiteriana hoje que ensina corretamente a Bíblia, mas está o quê? Morrendo. Igreja que o culto é engessado, que eles acham que não pode nem virar a cabeça do culto. Igreja que diz que culto infantil é pecado. Um irmão veio falar com o pastor, culto infantil é bíblico? Eu falei, o que é que tem? Miriam não fez o culto das mulheres? Dançou lá, fez. Não tem culto de velho? Tem ou não tem? Da terceira idade. Não tem culto de casais? Isso aí é simplesmente uma metodologia não tem nada a ver com teologia de culto. E se eles vão
lá, as crianças, na hora de fazer o culto infantil, ser dirigido pelo Espírito Santo, ser um culto teocêntrico, usar os elementos de culto, que pecado tem o culto infantil? As crianças podem cultuar aqui, coletivamente, pode fazer o seu culto lá, como tem o culto dos adolescentes. É pecado o culto dos adolescentes? Sábado à tarde? A gente usa o culto dos adolescentes porque é uma coisa etimológica, não é teológica. Vocês estão entendendo ou não? Então nós temos que ter uma liderança o quê? Crente. Crente. Vamos lá. Números capítulo 13. Disse o Senhor a Moisés. Quem foi que disse? Ele disse para quem? Então esquece os 70 anciãos lá que profetizaram. O negócio de Deus é com Moisés. Deus diz para Moisés: você vai tirar o povo do Egito e vai levar esse povo à terra prometida. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Aí enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Aí você vai ver o quê? O nome de cada um, de cada tribo. Quais foram as recomendações? A partir do verso 17. Enviou-lhes, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, veja a terra, tal é o povo que nele habita, se é forte ou fraco, se é poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita? Se boa ou má? Que tais são as cidades em que habitas? Se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra? Se fértil ou estéril, se nela matas ou não? Tende ânimo, trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias, o quê? Das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reobe, a entrada de Ramate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Cesaí e Talmai, filho de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar, do Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Vamos tirar algumas lições aqui desses primeiros versículos. Primeiro, Deus é quem ia dar a terra para o povo de Israel. Presta atenção. Você não vai para o céu porque você quer ir para o céu. É Deus quem vai levar você para o céu. Foi Deus que tirou você do Egito. Deus está carregando você no deserto. E Deus vai fazer com que você entre em Canaã. Amém? É Deus, tá? Pastor, crente pode perder por salvação? Pode. Mas Deus não deixa ele perder. Porque se Deus salvou, Ele não perde. Se você acha que você se salvou, aí você perde. Mas se você entender que foi Deus que te salvou, ninguém poderá arrebatar você das mãos de Deus. Veja, por favor. Que Deus, Ele não tirou o povo de Israel do cativeiro para matar no deserto. O destino era o que? A terra prometida.
Vamos ler Deuteronômio capítulo 1. Não dá para ler todo o texto. Mas eu queria que você lesse o versículo 8. É o primeiro discurso de Moisés. O livro de Deuteronômio tem 3 discursos. Moisés vai repetir para o povo. Números poderia ter começado aqui, tá? Não precisaria ficar rodando 40 anos no deserto. Aquela geração poderia não ter morrido se o povo tivesse o quê? Crido nas promessas de Deus. Fazendo uma pergunta essa semana para o pastor pergunta, pastor Arival, por que a minha igreja não cresce? É Deus que não quer? Eu falei, não, meu irmão, não tem nenhum versículo na Bíblia que diz que Deus não quer que a sua igreja cresça. O que você tem que perguntar é, o que está impedindo a sua igreja de? Pode ser pecado. E o pior pecado que impede o crescimento da igreja qual é? Incredulidade. Se você observar em Deuteronômio 1, versículo 8, eis aqui a terra que eu pus diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, e a eles e a sua descendência depois o quê? Deles. Ele põe a terra diante, e ele diz o quê? Entrai e possuir, porque essa terra, ela foi dada por juramento. Deus prometeu dar a terra. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui para vocês? Deus, ele jurou que daria a terra. Mas o povo não acreditou que Deus iria dar a terra. Mas veja em Deuteronômio, capítulo 1. No versículo 21, o que diz? 1:21, o que diz? Eis que o Senhor, teu Deus, te colocou essa terra diante de ti. Sobe, possuía, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assuste. Tem gigante? Tem. Tem dificuldade? Tem. É você comprar um apartamento na Caixa Econômica Federal com um inquilino dentro. Porque você vai ter que tirar o inquilino. Mas eu estou dando essa terra para você. E quem é que vai tirar o inquilino? Não é você, é Deus. Se vocês tiverem o quê? Fé. Agora veja, no versículo 26. Leia bem forte esse versículo 26, para a gente entender o que está em Número 13, 14. O que diz aí? Então vós o que não? Não o que? Quiseste. Eu não quero. Quem pediu para o Senhor terra prometida? Não quiseste. Segunda coisa, fostes o quê? Rebeldes.
Versículo 27, o que é que diz? Murmuraste nas vossas. E disse o quê? Qual foi o teor da murmuração? Tem o Senhor ódio. Por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar. Meu irmão, você acha que Deus salvou você para matar você no deserto? Você acha que Deus tramou contra você? Tirou você do mundo, tirou você do poder de Satanás, tirou você do poder do pecado. Jesus Cristo veio, morreu, nenhuma condenação há contra você. E você diz, não, agora Deus vai me matar. Se eu fosse Deus, dava vontade mesmo, mas você vai morrer na hora certa. Mas tudo isso, irmãos, por causa da incredulidade. Esse é o pior pecado da Bíblia. E a incredulidade jura murmuração, jura rebelião. Agora, nós temos que entender aqui nesse texto, irmãos, porque às vezes a gente aplica isso para o povo de Israel. É que a culpa não estava, a incredulidade não estava somente no coração do povo. A incredulidade estava no coração dos líderes. Uma pergunta que eu faço para vocês: se os 10 espias que falaram mal da terra dissesse que a terra era boa e tomasse a posição e apoiasse o relato de Caleb e de Josué, o povo ia ou não ia? Mas as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. A incredulidade é contagiante. O otimismo não. A fé muitas vezes não contagia. Mas a incredulidade, não. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque a incredulidade, ela tem duas características fundamentais. Ela está enraizada no coração, na vontade e no querer das pessoas. Eles não quiseram subir. Não quiseram subir. Jesus disse para os fariseus: vocês estudam as Escrituras, mas vocês não querem vir a mim para terem o quê? Vocês o que não querem. Incredulidade gera o quê? Desobediência. Atenção vocês mulheres, uma pergunta de rodapé. Você que está casada com o seu marido, você já disse para o seu marido assim: rapaz, quando você quer uma coisa, ninguém tira da sua cabeça. Já disse ou não? Agora a mulher teimosa. Marido, você já disse para sua mulher: essa mulher, quando põe uma coisa na cabeça. Quem já disse isso? Não precisa exagerar não, irmão. Não. Um pouquinho de graça para o homem. Não é assim ou não é? Aí não quer. Não seria tão bom para a gente ficar aqui? Chegar a partir de hoje está proibido conversão aqui em Pinheiros. Vamos ficar aqui, está tudo bom. Vamos fazer só 2 cultos. Hã? Eu nunca cheguei atrasado. Hoje o despertador atrasou. Eu vou pedir 2 ajudas para você. Esqueci de caçar meia. Mas a braguilha está fechada, tá? Quando você viu o pastor, ajuda aí, nota de rodapé. O pastor com a braguilha aberta, faz assim. Não precisa comentar no chat. Pastor,
Qual homem aqui já não passou vergonha porque estava com a braguilha aberta? E a mulher, você aí que procura o óculos está na cabeça. Cadê meus óculos? Cadê meus óculos? Então, levai a carga uns dos outros. Mas botei a gravata, tá? Vamos lá. Irmãos, a incredulidade, ela é uma rebeldia ou uma oposição consciente e deliberada à palavra de Deus. Fostes rebeldes à ordem do Senhor. Quando a gente desobedece com vontade e a gente desobedece o quê? Conscientemente. O texto, Moisés, porque Moisés podia pular, o Espírito Santo podia pular essa parte do relatório. Mas veja, por favor, lá em Números, capítulo 13, a partir do versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã. Então eles iam prestar o relatório. Para quem? Para Moisés e Arão e para toda a congregação que estava reunida para receber o vídeo. Era o vídeo? O relatório da terra prometida. Aí, vocês conhecem a história. Versículo 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente o que? Mana. Este é o fruto dela. O povo, porém, aí começa. Só uma coisa, o quê? Positiva, não é isso? A terra mana leite e mel, e a prova que mana leite e mel é que precisou de 2 homens para carregar um cacho de... É o que tem de bom lá. Mas, porém, contudo, todavia, portanto, o povo, porém, que habita nessa terra é o quê? Poderoso. Quer dizer, não é Deus que é poderoso. Quem é poderoso? O povo que habita na terra. As cidades muito grandes e fortificadas. Então são as cidades que são grandes e o povo que é fortificado. Deus é pequeno e é fraco. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitaram na terra de Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo. Então, até o versículo 30, até o versículo 29, foi o relatório dos 10, o quê? Espias. Significa de 12 era o quê? Maioria absoluta, metade mais um e ainda outros incrédulos juntos. Caleb, porém, fez calar o povo. Porque quando eles relataram, isso gerou o que no povo? Hein? Barulho, né? Eu sabia. Não tem crente que diz isso? Eu já sabia. E por que não ficou no Egito, desgraçado? Por que veio? Eu já sabia. Eu estava desconfiado. Eu não quero ser contra, mas realista, sou realista. Se você é realista, você não pode ser crente. Porque crente vê o invisível. Então quem vê o invisível é doido. Mas o invisível é inexistente. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer. Porque sem fé é...
Meus irmãos, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque o quê? Certamente. Por que certamente nós prevaleceremos? Porque Deus mandou a gente. E Deus diz: agindo eu, quem? Versículo 31, porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir. Quem tem fé diz: nós podemos. Quem não tem fé diz: nós não podemos, porque é mais forte do que nós. E aí vem, irmãos, já me falaram isso do galpão do Jaguaré, tá? E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus, e todos os povos que vimos nela são homens de grande o quê? Então difamaram a terra e exageraram o tamanho do povo. O pessoal falou: pastor, o senhor só está sabendo que o PCC manda no Jaguaré? Eu falei: me diga uma coisa, tem algum lugar no Brasil onde o PCC não manda? Nós vamos para lá, é perigoso, perigoso. É? Vai armado, irmão. Faz um curso de tiro, jiu-jitsu. Vai para a igreja. Faz um curso de defesa pessoal. Sou crente, mas estou preparado. Isso aí mesmo, no livro Sagarana, o poeta mineiro diz: viver é perigoso. Viver é perigoso. Graciliano Ramos, né? Viver é perigoso. Irmãos, o povo destruiu a terra, difamou a terra. Mas veja que coisa linda que Deus vai dizer. Versículo 33, parece que a maioria incrédula prevalece. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Veja aqui alguns sintomas da incredulidade. Primeiro, a incredulidade gera o quê? Medo. Deus diz para o povo: não temais, mas o povo diz: nós tememos. Segundo, infâmia. Eles estavam dizendo que o que Deus estava dando para eles, e Deus disse que era bom, que aquilo que Deus estava dando para eles, não o quê? Prestava. Então nunca reclame do marido que Deus lhe deu. Amém? Cante sempre: levarei eu também minha cruz, até por outra coroa a trocar. Quando chegar hoje em casa, pega a sua esposa dos braços e sai correndo dentro do apartamento, carregando ela e cantando esse hino. Você vai ver. A química vai aumentar. A química que eu falo é o fogo que você vai receber. Infamou. Não presta. Você já vê gente assim? Deus está dando o melhor e você diz: não presta. Pense nisso nos seus filhos, no emprego que você tem, na igreja que você tem, nos irmãos que você tem. Tudo para você que Deus lhe deu, você diz: Deus me deu o que não presta. Isso é infâmia. Outra coisa.
A incredulidade, ela revela uma autoestima negativa. Veja aí no versículo 33. E éramos aos nossos o quê? Próprios olhos como o quê? Isso se chama a síndrome dos gafanhotos. Você tem essa doença? Eu tenho a síndrome do elefante. Onde eu chego, eu saio pisando. E se for numa loja de artigos, né? Cristais. Você já viu o elefante entrando numa loja de cristais? O dono fica preocupado ou não? Não foi o povo que disse que eles eram gafanhotos, foi o povo que disse? Aos nossos próprios quê? Olhos. Isso se chama autoconceito negativo. Foi Mefibosete disse. Mefibosete não sabia que Davi tinha feito um pacto com Jonatas, filho de Saul, porque Jonatas sabia que o ungido seria quem? Davi. E que todo rei, quando assume, mata toda a descendência do rei, o quê? Anterior. Mas Deus fez um pacto com Davi. E Davi era jovem e Jonatas era velho. E quando o texto diz que Jonatas amou a Davi, não era sexo, tá? Era amor de pai para filho. E Davi, quando assume o reino, manda levantar todos os filhos, e aí encontrou um tal de Mefibosete, que no dia que Jerusalém foi invadida, a sua ama foi fugir com Mefibosete, caiu, e o menino ficou o quê? Doente das pernas. E ele desconfiou. Ele disse: será que Davi vai ter pena de um cachorro morto? Quem disse que você é cachorro morto? Você que botou na cabeça que você é o quê? Cachorro morto. E Deus então traz e põe Mefibosete para morar na casa do rei e ser tratado como príncipe. Então cuidado, meu irmão. Você precisa ser, aos seus olhos, não o que você pensa, não o que os outros dizem, mas aquilo que Deus está o quê? Dizendo. Você é pecador? É. Mas você é filho de Deus, salvo em Cristo Jesus. Amém? Isso é importante para Deus. Mas, irmãos, o capítulo 14 vai nos revelar os desastres, as consequências desastrosas que a incredulidade traz para a vida do povo de Deus, para a vida da igreja, para a sua vida pessoal. Porque a primeira coisa que acontece, veja 14:1, lê comigo aí. 14:1. Lê comigo, vamos lá? Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou. O que a incredulidade trouxe? Primeira consequência desastrosa, ela contagiou o povo com desespero. Porque o povo não falava, o povo o quê? Gritava, urrava. Isso foi uma hora? O quê? A noite inteira. E não tinha cepacol. O povo ficou desesperado. Por isso que você tem que tomar posse daquele versículo que está lá no Salmo 112, que diz que o coração do justo não teme notícias o quê? Ruins. Recebeu notícia ruim? Não o quê?
se desespere, porque Deus está no controle. Isso é interessante. Como a incredulidade, ela é o quê? Contagiante. Você trabalha na igreja, você investe sua vida, às vezes uma vida inteira, ensinando o povo a ser crente. Você está no departamento infantil, educando por um período, um grupo de crianças. Você está ensinando essa criança a ser o quê? Crente. Aí aparece fala uma coisa lá, a pessoa diz, agora eu não sou mais crente. Deus não existe. É triste ou não é? O povo foi tomado pelo desespero e pela angústia. Houve uma comoção coletiva e generalizada. Tudo isso começou, quantas pessoas tinha? 2 milhões. Mas tudo começou com 10 pessoas. Eu estou assistindo agora a Rede Globo, de vez em quando. Quando era Bolsonaro, nós vivíamos na África, Botswana. Agora não, nós estamos na Dinamarca. Já notaram isso? Nada contra direita, esquerda, mas muda o discurso, né? A narrativa. Não tem mais coisa ruim no Brasil, tudo é bom. Tudo está certo. Veja como a narrativa muda o comportamento das pessoas, para o bem e para o mal. O povo foi com a incredulidade, contagiou o povo ao desespero. A incredulidade contagiou o povo, todo o povo, à murmuração. Veja nos versos 2 e 3. Todos, não foram alguns, tá? Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés. Começa contra o pastor, né? Claro, né? O líder. E contra Arão. E toda a congregação. Veja que tudo aqui é todos agora. Todos, todas e todos e todas. Todos. É a linguagem do inferno. Todos. Disseram, olha que coisa triste. Tomara tivesses morrido na terra do Egito, ou mesmo que neste deserto. Se Deus quisesse ter matado o povo no Egito, teria matado ou não? Junto com as 10 pragas. Deus não abriu o mar vermelho? Tirou o povo. Por que o povo está dizendo isso? Por que o povo está murmurando? Por causa da incredulidade. Irmãos, tem uma coisa que eu sempre vejo, que o murmurador, ele imagina que acharia prazer nas coisas que lhe foram o quê? Negadas. Ah, se eu tivesse. Você acha que você tivesse aquele carro, você seria mais feliz? Ah, se o meu apartamento tivesse uma varanda gourmet. Você está sempre insatisfeito. Porque você sempre acha que você seria feliz naquilo que você não tem, aquilo que você não, Deus não lhe deu.
Isso se chama murmuração. Só que eles se esqueceram também, veja lá, em Números capítulo 11, versículo 1. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do... Preste atenção, todas as vezes que você murmurar contra o Senhor, o juízo de Deus, a disciplina de Deus virá sobre você. Então pare de murmurar. Pare de murmurar. Mas, em terceiro lugar, as consequências desastrosas da incredulidade levou o povo ao desespero, à murmuração, mas leva o povo agora à apostasia. Veja Números 14, 4. Lê para mim aí, por favor. Números 14, 4. O que é que diz? Levantemos. Você já pensou num negócio desse? Depois de tudo que Deus fez, vamos agora levantar um capitão. E vamos voltar para onde? Para o Egito. Então toma cuidado que não é nenhum capitão que vai salvar você, tá? É Jesus, tá? Põe sua fé em Jesus. Apostasia, nós queremos voltar para o... Nós não queremos ir para a terra o quê? Prometida. Nós não aguentamos esse deserto. Tudo bem. Voltar para o Egito era retornar à vida antiga, à escravidão. Era rasgar a aliança com o Senhor. Era desprezar as promessas de Deus. Apostasia era rebelião contra Deus. É dizer que Deus é mentiroso. É se afastar das verdades bíblicas que nós cremos, que nós aprendemos. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses 2:3, por favor. Palavra de Deus para nós nessa manhã. 2 Tessalonicenses 2:3. O que diz? Está na tela, vamos lá? Ninguém de nenhum modo vos... Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha o quê? E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da... Então antes que venha e que seja revelado o homem da iniquidade, haverá o quê? A apostasia. Não vai ser comigo, mas vai chegar um domingo aqui, que o pastor vai estar com um brincozinho strass, roupinha diferente e uma arco-íris aí na porta, uma faixa. Somos uma igreja o quê? Do amor, inclusiva. Você vai ver gente que pregava a Bíblia e que agora diz: eu não creio mais em Deus. Gente que era dinâmica na igreja diz: não, eu não creio mais em nada disso, não creio mais na Bíblia. A Bíblia é um livro. Pode preparar o coração. Diz expressamente o Espírito Santo, está lá em 1 Timóteo capítulo 4, darão ouvidos ao ensino de demônios. Não é praga que eu estou rogando, não, é a Bíblia que diz. E que se esses dias eles não fossem abreviados, até os calvinistas, os eleitos, seriam o quê? Enganados. Quarto lugar, a incredulidade contagia o povo
a violência. Veja lá no versículo 10, irmãos, do capítulo 14. Apesar disso, toda a congregação disse que vamos matar Arão, vamos matar Moisés, vamos matar Josué e vamos matar o quê? Calebe. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo e até quando não crerá em? Veja que Deus está dizendo que o problema é incredulidade. A despeito de todos os sinais que fiz no meio dele, aí Deus diz no versículo 12, o que Deus diz? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Aí Moisés vai lá, intercede pelo povo. Mas no versículo 20, o castigo dado por Deus. Versículo 34, lê comigo. Segundo, 14. Segundo dos dias em que espiaste a terra, quantos dias? 40 dias. Cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda essa congregação que se levantou contra mim neste deserto. Se consumirão, e ali o quê? Os homens que Moisés mandaram a espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o quê? O Senhor. Mas Josué, filho de Nun, Calebe, filho de Jefoné, que era dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Eu preciso desenhar essa história ou não? Vocês entenderam? Cuidado com a incredulidade. Cuidado com a igreja que você frequenta, que você participa, cujos líderes são o quê? Incrédulos. Porque o cara disse: não, fulano é ortodoxo. Tudo bem, tem que ser ortodoxo mesmo. Fulano é bonzinho. Ah, o pastor lá é bonzinho. Pega a ficha dele, o Serasa, e diz: ah, esse pastor, ó, não é um abrastento, mas tá bom. É assim? Não, você tem que seguir uma liderança o quê? Crente. Não estou dizendo que eu sou crente, sou melhor do que ninguém, não, tá? Eu só quero dizer para você que a pior coisa que pode acontecer na igreja, no povo de Deus, é ter uma liderança o quê? Incrédula. E isso traz o quê? Desgraça para a vida da igreja, para a vida do povo de Deus. Amém? E você, por favor, entenda que Deus não vai lhe matar no deserto. Se Ele tirou você do Egito, Ele vai levar você à terra prometida. Descansa seu coração. E sai cantando: caminhando vou para Canaã. Quem conhece isso? Caminhando eu vou. Se você não quer, nem peça o quê? A mim. Ema, cada um com seus problemas. Vamos lá. Você, esse pastor é doido, esse pastor não sai da igreja, esse pastor não sei o quê. E aí, meu filho? Você sabia que tem juízo final? Tem livro? Não vai ser livro, vai ser o quê? Tablet. Vamos ficar de pé? E vamos expulsar a incredulidade do nosso coração nessa manhã. No dia que vocês me vir assim abatido, o pastor Arivaldo está bem incrédulo, viu? Você vai dizer o que Jesus disse para Tomé: Tomé, seja o quê? Crente. Na hora que você encontrar a sua mulher meio desanimada, minha filha, seja crente. Seja crente.
E assim vice-versa. E um vai dizendo para o outro: vamos ser crente, vamos ser crente. Vamos acreditar. O nosso Deus é o Deus das promessas. Ele é o Deus dos milagres, dos impossíveis. Tá certo, gente? Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor conhece o nosso coração. E o Senhor sabe que o nosso coração é incrédulo. Que o nosso coração é inclinado a desobedecer o Senhor, a murmurar contra o Senhor, a desconfiar do Senhor. Mas que nesta manhã o Senhor venha nos curar. Que o Senhor venha tirar do nosso coração toda a incredulidade, toda a rebelião. Que o Senhor venha tirar do nosso coração, ó Deus, toda murmuração. Que nós possamos glorificar o Senhor. Ainda que a coisa esteja difícil, ainda que tudo esteja duro, complicado, ainda que nós estejamos passando por uma fase difícil, de provações, mas o Senhor é o nosso ânimo, o Senhor é a nossa alegria, e o Senhor está cuidando de nós. O Senhor está nos humilhando, o Senhor está nos provando, o Senhor está vendo que existe o nosso coração, para que nós aprendamos que nós não dependemos somente de pão, de coisas materiais, mas da palavra que procede da tua boca. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Pode sentar. Aprenderam? Quando o pastor estiver com a bragrilha aberta, qual é o sinal? Obrigado, viu, gente?